Hoje eu vou conversar com vocês sobre um kit para cirurgia íntima. O que você precisa separar, afinal, para que a sua recuperação seja mais tranquila. Eu tô falando com você que tá pensando em agendar uma cirurgia ou que já tá com a cirurgia agendada e que precisa organizar a vida para ter realmente um pós-operatório bem tranquilo. Muita gente nova também, né? Meu nome é Thalia, eu sou ginecologista em Brasília e aqui você vai encontrar vários conteúdos, várias dúvidas que eu tiro sobre principalmente os procedimentos realizados com laser na região íntima. Vou estar gravando então sobre kit e tudo para você se organizar. Muita gente não conta para ninguém que vai operar, várias pessoas já estão contando que vão operar, algumas até fazendo festa de pós-operatório. Enfim, mas em regra as mulheres vêm e chegam em casa e o ideal é que já esteja tudo organizado. Então o que você pode fazer afinal para ficar bem tranquilo no pós-operatório? Então você já escolheu o profissional que vai te operar, você já organizou a data da sua cirurgia. Eu acho que o legal é você organizar o seu armário, porque você vai precisar de roupas que não apertem a região, sabe? Então você precisa separar vestidos, saias. Depois de alguns dias, ali depois do terceiro dia, pode até ser que algumas calças mais larguinhas, né, que tem um gancho mais soltinho, você dê conta de usar. Mas geralmente a gente evita calça jeans, calça de ginástica e coisas que deixem a região mais apertada, porque pode dar edema. Isso vai variar de procedimento para procedimento. Tem paciente que é muito tranquilo, recuperação, né? O procedimento e a paciente, genética boa. Então no dia seguinte ela já tá bem, mas tem paciente que demora um tempinho maior, tem procedimento que aí uma semana. Então primeira dica é você separar no seu armário, já deixar fácil acesso a vestidos e você inclusive já vai no dia do procedimento com um vestidinho que fica mais fácil para você ir embora. E aí você vai separar também absorventes e a bolsinha de gelo. Com relação aos absorventes, tem mulher que prefere ficar sem calcinha nos primeiros dias. Porém, lembra o seguinte, quando você cai e rala o joelho, não fica saindo aquele líquidozinho? Então imagina na cirurgia íntima, né? Isso pode acontecer também. Então mesmo o procedimento sendo feito com laser, que o pós-operatório é muito mais tranquilo, o sangramento é muito menor, recuperação mais rápida, ainda assim pode ficar babando um líquidozinho, né? Então nesses casos eu recomendo, em procedimentos que têm chance de sangramento, logicamente a gente vai recomendar o absorvente, mas mesmo nesses outros que fica saindo esse líquidozinho, às vezes a paciente fica mais confortável quando coloca a calcinha e aperta um pouquinho como se abraçasse a região. Então o absorvente é legal você observar a textura interna dele para não ser aquele que abafa. Quanto mais macinho, mais lisinho, geralmente os que vêm escritos suaves. Com relação ao gelo, vocês sempre me ouvem falar aqui que é muito importante no pós-operatório. Na verdade, se a pessoa tiver que fazer uma coisa só, eu recomendo que nas primeiras 24 horas ela faça a compressinha, tá? Existem esses modelos, né, que são mais macios, tá? Eles são feitos de gel, que você pode colocar na geladeira ou no congelador. Aí você vai ver com o profissional que você vai operar se ele fornece esse tipo de bolsinha. Caso ele não forneça, você tem como comprar. Ou até mesmo usar o próprio gelo. Por que esse do gel é legal? A temperatura não precisa ser congelada obrigatoriamente, tá? Então, se você coloca no congelador, ele fica bem durinho. Então, você vai precisar proteger a região com uma toalhinha. Caso você deixe na geladeira, então a temperatura vai estar baixa, mas não o suficiente para congelar o gel e ele perder a mobilidade. Nesse caso, você pode colocar direto. Claro que tem que ver a orientação específica para o seu caso, que é recomendado, mas o que eu digo geralmente é para... Agora, olha só, o bate-papo seríssimo. Isso é algo que você vai tirar do seu kit urgente, tá? Por quê? No pós-operatório, gente, é normal ter edema. Então, mesmo com laser, tem um pouquinho de edema. E esse edema, ele não é simétrico. Então, pode ficar uma região um pouquinho diferente da outra no início, até reabsorver, adaptarem os tecidos. A sutura ainda pode ficar visível, caso tenha sido necessário o ponto. Pode estar a região ainda um pouco diferente do que vai ficar, sabe? E isso é causa de ansiedade. Então eu brinco com as pacientes que eu falo assim, olha, se olhar e evoluir com edema, você vai me ligar na hora, porque você vai falar que pode ter dado alguma coisa errada com a cirurgia. O edema, ele pode afastar um pouco as suturas, ou os procedimentos em que não tem ponto nenhum, ele fica abertinho. Então, o espelho realmente eu recomendo que a paciente não fique olhando e deixe para ver junto comigo no pós. Por último, gente, nesse kit tem que ter as medicações. Então, eu costumo dar a receita, né, na consulta.
Quando eu passo para a paciente a indicação cirúrgica, caso tenha algum pedido de exame, eu faço. A depender, se não for necessário, às vezes a paciente atrás também exames, eu já oriento sobre o procedimento pré- e pós-operatório e passo os cuidados e a receita também. Por quê? Porque é importante realmente que a paciente, quando venha fazer a cirurgia, já esteja tudo organizado. O dia de chegar em casa não é o dia de comprar remédio, não é sair do procedimento e ir para a farmácia, sabe? Então, caso o seu médico, né, seu profissional, não tenha o costume de dar a receita, pede para ele, não tem problema. Fala assim, doutor, você se importaria de já me passar os medicamentos que eu vou precisar, caso já dê para saber, né? Porque tem procedimento que às vezes a gente precisa realmente fazer para saber o que vai prescrever. Mas tem outros que, pelo perfil da paciente, a gente já consegue saber. Então, para fechar, eu vou dar uma outra dica para você, que é você separar ali e decidir, né, quais filmes, séries, ou talvez até alguns amigos ou familiares que você tenha mais intimidade, você marcar para ser uma oportunidade de reencontro, né, na sua casa. Esses procedimentos, cada dia, eles são mais tranquilos no sentido de pós-operatório. Então, ainda que a técnica para executar seja complexa, o intraoperatório e o pós-operatório são tranquilos para o paciente no sentido de baixo risco e menos sensibilidade do que era antigamente. Então, você não precisa fazer um repouso completo. O que você vai precisar, na verdade, é que as pernas fiquem mais abertas, seja em pé, sentado ou deitado. Então, a maioria realmente desses procedimentos tem um pós mais tranquilo, apesar de você precisar ainda de alguns cuidados específicos. Então, você pode ficar vendo vídeo, ver sua série, né? Receber alguém em casa que você tem. Eu tava aqui gravando pra vocês, lembrando de uma paciente muito especial que eu tive. Foi ainda na época que eu tinha um outro consultório, não tinha ainda o Grupo Elas, não tinha essa clínica ainda. Eu acho que deve ter uns 5 anos, talvez, que eu operei. E foi a primeira paciente, assim, que, digamos, lidou, assim, um pós-operatório de uma forma muito divertida e que abriu realmente contando para outras pessoas, porque até então, na minha experiência, as pacientes não contavam para ninguém. Hoje eu recebo pessoas no consultório que vêm com a irmã, que vêm com a amiga, que vêm com uma prima, que vêm com o marido, o marido vem tirar foto aqui do consultório e tudo. Mas ela foi a primeira e ela marcou um chá de lingerie. Ela estava passando por uma transição na vida dela e ela marcou um chá de lingerie com as amigas ainda no pós-operatório e eu achei um barato. A única coisa que eu senti foi que ela me chamou para ir. Eu falei, ai, podia ter me chamado.